Salve, salve, muito boa noite. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos ao vivo nessa noite de domingo, dia 31 de maio, é o último dia do primeiro semestre desse 2020, né? Que não é como a gente esperava, mas vamos em frente. Siga lá, Pelota. Eu sou o Júlio Lemos, é sempre um prazer inenarrável estarmos juntos aqui nas noites de domingo. Me segue lá no Instagram, no @Insta Júlio Lemos, é o que temos. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo, 13 graus a temperatura aqui na capital dos gaúchos. Eu falo de Canoas, na Grande Porto Alegre, onde moro. Seguimos em home office no meio desta pandemia, mas sempre trazendo programação de qualidade, caprichada, com muito carinho para você, que nos dá a honra da sua audiência em qualquer lugar do estado, pelos canais 24 ou 524 Claro Net, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência. Valendo a sua companhia pelo nosso site rdctv.com.br ou pelo nosso canal do YouTube, em nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/rdctv digital. Nossa live já está no ar para você não apenas assistir, mas por favor, dá aquela moral para a gente. Compartilhe à vontade aí no seu próprio Facebook, no seu perfil, nos seus grupos, manda nos grupos dos gremistas, nos grupos dos colorados, copia o link, manda nos grupos do WhatsApp, chama a galera para se conectar com a gente no único programa das noites de domingo que fala somente sobre futebol e principalmente com foco, claro, na nossa dupla Grenal mesmo. Apesar que no momento nós não estamos tendo jogos, né, ainda, mas a gente tem sempre muito assunto, tem sempre muita resenha e convidados especiais para aliviar esse fim de noite de domingo aqui na programação da RDC TV. Também segue a gente lá no Instagram, no @RDCTV Digital. E se você puder, marca a gente lá nos seus stories, que a gente vai repostar com todo prazer. Nos mostre como que você acompanha o Nos Acréscimos aqui da RDC TV. Tira um print do celular, tira uma fotinha da televisão, do notebook, e marca a gente lá nos seus stories, no @RDCTV Digital e também no @Insta Júlio Lemos, que a gente reposta com todo prazer e vamos trocar uma ideia com certeza aí pelo direct. Vamos juntos neste domingão e eu já peço para colocar aqui na tela, por favor, os nossos convidados especiais desta noite, já na tela da RDC TV, aquela conexão que a gente gosta de fazer, cada um na sua casa, cidades diferentes, até países diferentes aqui hoje, mas todos com uma paixão em comum, que é a paixão pelo nosso futebol. Eu começo aqui abaixo de mim na tela pelos representantes das torcidas aqui do nosso futebol. Começo com ele, nosso torcedor gremista, conselheiro do Grêmio, nosso amigo, eu sempre brinco com ele, né? Que o dia que eu for prefeito de Canoas, eu falo brincando, ele seria o meu secretário dos sonhos de finanças aí, PhD em economia e é professor universitário também, acima de tudo, torcedor gremista, Cristiano Costa. Boa noite, Cristiano, bem-vindo. Boa noite, Júlio, boa noite também aos demais convidados, nossa audiência. Deixar aí um grande abraço a todos os gremistas que hoje, num dia especial, tiveram aí a oportunidade de acompanhar, rememorar, né, o título mundial de 83, todo mundo muito emocionado, né? E falar um pouco aí, espero falar um pouco aí contigo, com os amigos aí, sobre o momento atual do Grêmio, né? A questão das finanças, reorganização das finanças que tem sido feita pela gestão do clube, falar um pouco também sobre as perspectivas do futebol e planejar aí o nosso 2020, que vai ser muito desafiador. Sem dúvida, sem dúvida. Valeu pela parceria mais uma vez, Cristiano Costa. Ao lado dele, o seu oponente de debate, nosso amigão também, pela primeira vez nos Acréscimos. E esse é o lado bom do home office, né? Que a gente consegue conectar pessoas de diferentes e distantes lugares, mas é um parceiro de longa data. Já fizemos alguns programas juntos lá na época da Rádio Grenal, participamos de debates juntos lá com o nosso amigo Luiz Carlos Reck, também na Ubra TV. Ele que está no Canadá, curtindo as praias canadenses, só que não no momento, né? Mas nosso amigo Edu Fritti. Boa noite, Edu, bem-vindo. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando com vocês, porque sempre que a gente compartilha, a gente aprende. Então, estou aqui para aprender, principalmente aí com o grande Fabrício, o grande Benhur, né? Os nossos profissionais da área, e poder debater aqui as ideias, seja no âmbito administrativo, mas também do futebol. Valeu demais, Edu. Como é que tá o clima? Conta pra gente aí no Canadá. Qual a cidade que tu tá morando hoje?
Eu estudo e trabalho aqui em Halifax, no Canadá, é uma cidade costeira, então aqui estamos num calorão, são 15 graus agora, então estamos vivendo um verãozinho aqui antecipado. E já adianta pra gente, por favor, como é que está o clima na questão, no contexto do coronavírus, como têm sido as precauções, como estão os números no momento aí no Canadá? Aqui na minha província, né, porque aqui eles chamam os estados de província, está tudo muito sob controle. O povo, no geral, na América do Norte, ele tem essa coisa da cultura do seu próprio espaço, né? Então, a gente já mantém naturalmente uma distância social das pessoas. Então para eles foi muito mais fácil, menos está sendo muito duro, porque houve realmente algumas perdas, principalmente em lar de idosos aqui, onde realmente foi uma coisa que aconteceu bem grave, né? As baixas que nós tivemos foram nesses lares. Mas, no geral, eles estão tendo um enfrentamento muito grande, está havendo uma ação conjunta de todo o campo político em prol da retomada do país. Já temos aqui um planejamento de retorno agora para o dia 5 de junho, de mais ou menos uma reabertura geral. Mas, enfim, acho que é só as fronteiras com os Estados Unidos que estão fechadas pela questão realmente dos Estados Unidos não estar cumprindo, não estar fazendo a sua parte aí na questão da contenção do vírus, né? Mas aqui eu vejo que a gente tem um norte, temos um plano, então isso dá um alento muito grande. O que a gente não vê, infelizmente, aí no Brasil, espero que principalmente a população cobre dos seus políticos, cobre do seu governo, uma questão de posicionamento mais firme nesse planejamento do que fazer pós-pandemia, de como vai ser a retomada, quais os caminhos que nós vamos tomar, onde é que nós queremos nos posicionar, né? Eu acho que esse é o grande recado que fica. Está faltando o norte e precisamos do norte. Obrigado. Perfeito. Edu Fritz, nosso representante colorado dessa noite. Tá entrando um eco aqui no retorno. Fora da técnica, nosso querido Léo. De novo, por favor. Beleza. Agora a gente saiu do campo, apresentamos aqui os nossos dois representantes da torcida. E nós vamos para a Casa Mata, que é a honra de receber hoje um treinador muito querido, amigo nosso, parceiro. Hoje é o técnico de Novo Hamburgo, né, mas tem uma longa experiência aí no futebol. E nos dá a honra da sua presença pela primeira vez aqui no Nos Acréscimos. Professor Benhur Pereira, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Júlio. É um prazer estar falando com vocês aí. Fico feliz de estar participando. Um grande abraço aos amigos, um grande abraço ao Fabrício, grande árbitro. E estou aí aberto para a gente debater aí sobre futebol, que é uma coisa que está fazendo muita falta, né, na nossa vida para quem gosta de futebol, né? E a gente tem só olhado os jogos antigos. Graças a Deus que começou a voltar alguns campeonatos europeus, passar de novo a retomar isso com muita tranquilidade e muita segurança. E obrigado pelo convite. Valeu demais. Já lhe adianto, por favor, professor, como está a preparação aí do Novo Hamburgo, né? Já visando ao Campeonato Gaúcho, como tem se estipulado pela Federação Gaúcha lá para os meados de julho. Já existe algum tipo de treinamento à distância, alguma forma? Não sei exatamente como está o decreto municipal em Novo Hamburgo. Como que vocês têm trabalhado atualmente? Na verdade, assim, Júlio, nós temos uma situação. E o clube, até eu andei conversando na terça-feira com o pessoal e conversei lá com o meu vice-futebol na segunda-feira. O clube ele tem uma dificuldade, ele não tem o calendário para o segundo semestre, o Novo Hamburgo não tem uma série de brasileiro. O Novo Hamburgo aguarda principalmente uma data de início do campeonato, que é muito importante ter isso para ir a partir daí tu poder planejar uma pré-temporada ou não. Então o clube hoje, na verdade, ele não tem mais os atletas, ele utilizou aquela questão de liberar os atletas, né, logo em seguida da pandemia, ela foi liberando aos poucos. Hoje o clube
tem aqueles funcionários que trabalham, né, na sua secretaria e algumas outras situações dentro do clube. O clube aguarda e, a partir desse momento, vai ver exatamente o que vai fazer, né? Ele tinha questão, ele está em 9º lugar, ele tinha aquela questão do descenso, não vai ter mais. Agora vem uma questão de meia cota, se o clube ficar em penúltimo ou em último, né? Só que também não se sabe, e isso é o que tem mexido muito com a cabeça da direção, e não é só do Novo Hamburgo, de vários clubes, o que fazer, será que vai ter a divisão de acesso? Então, existem muitas perguntas e com certeza eu imagino que a federação também tem essa dificuldade, apesar que eu acho que a federação tomou a atitude inicial em relação ao futebol no Brasil, já tentou dar um passo, mas como não tem nada definido, o clube, que já tem algumas questões, né, financeiras, principalmente sua categoria de base, foram dispensados todo mundo, logo após, né, a primeira semana que deu os problemas da pandemia. Aí também tem essa questão profissional. O Novo Hamburgo não tem um segundo semestre, eu acho que é só Novo Hamburgo, Esportivo e Aimoré, então tem uma dificuldade muito grande para eles e a gente torce que tudo consiga se encaixar no seu lugar. E o clube, você imagina os diretores tentando 100 jogos, né, o torcedor, né, Novo Hamburgo não é um número muito alto de associados, e também deve ter em algum momento dificuldade para pagar, então o clube tem alguma dificuldade financeira, mas o Novo Hamburgo sempre foi um clube idôneo e ele consegue manter isso assim com muita tranquilidade, fazer os pagamentos, partir para frente é que a gente vai ver o que realmente vai acontecer. Eu imagino a cabeça dos diretores para definir todas as situações, todas essas dúvidas, né, onde entra o financeiro no primeiro momento. Benhur Pereira, temos muito a falar ainda essa noite aqui no nosso Nos Acréscimos, ao lado do professor Benhur Pereira, ele que não chega a ser um convidado, porque ele faz parte aqui do time do Nos Acréscimos, nosso analista de arbitragem, sempre temos a honra de contar com ele aqui no quadro central do árbitro, e eventualmente ele participa, assim como hoje, do debate na íntegra. Antes da tua apresentação, Fabrício Neves Corrêa, vou só te pedir para tu colocar o teu celular na horizontal, deitado, por gentileza, vai ficar melhor a projeção aqui na tela para quem está nos assistindo aqui na RDC TV. Aí sim, beleza? Boa noite, Fabrício Neves Corrêa. Boa noite, Júlio. Boa noite, caros convidados. A parceria do Benhur. O Benhur sempre foi um cara que, de alguma forma, ajudava a arbitragem. Alguns momentos se alteravam, mas aí era do jogo e a gente procurava sempre entender. Bom também estar com vocês, a nossa audiência qualificada da RDC TV. E em tempos de pandemia, a gente tem que procurar inventar assuntos para falar de futebol. Com certeza. A gente está com uma pequena falha na conexão do Fabrício, está travando um pouquinho aí, na conexão da internet, né, do Fabrício Neves Corrêa, mas conseguimos ouvir boa parte da sua apresentação, Fabrício. Senhores, eu quero começar contigo, meu caro Cristiano Costa, porque, como falei na tua apresentação, né, além de torcedor, tu é um especialista em economia, e a gente vive essa dicotomia hoje, né, da questão da saúde, obviamente, que é a prioridade, da prevenção, dos protocolos, isso também no futebol, que é o nosso assunto principal aqui hoje, mas também a questão da saúde financeira dos clubes, né? E tu que conheces muito bem a situação econômica do Grêmio, e quando a gente fala de Grêmio e de Inter estarem enfrentando problemas financeiros como consequência de uma parada tão extensa, não planejada, o que diremos de outros clubes, como o professor Benhur Pereira falou do Novo Hamburgo e de outras equipes aqui do nosso futebol, Cristiano? Júlio, assim, tem uma diferença, é claro, dos times do interior e da dupla Grenal, é claro, em termos de valores, né? Os times do interior, eles sofrem duplamente, né? Porque o gauchão é a principal fonte de receita durante um período, mas aquele período faz o clube sobreviver ao longo do ano todo, né? Por outro lado, esses clubes eles têm receitas que são vinculadas também só a esse período. E daí os contratos desses jogadores também são de menor duração. Quer dizer, o dupla Grenal tem jogador que tem contrato por 3 anos, de altos valores, e que uma renegociação é muito difícil, né? Então, os clubes do interior,
ao mesmo tempo que eles vão ter menos receitas, eles também têm mais flexibilidade de alongar suas despesas, né? Vamos dizer assim, que os clubes do interior já vivem com um orçamento enxuto e eles têm uma margem de manobra razoável, né? Porém, para eles, o desequilíbrio vai aumentar muito, né? Porque a questão de temporada, quanto mais se alonga a temporada, fica mais difícil para os times do interior competirem tecnicamente, né? A gente, inclusive, vê no início do gauchão, os clubes do interior começam lá em novembro a se prepararem para chegar naquelas 5, 6 primeiras rodadas que a dupla Grenal ainda está fazendo pré-temporada e começando, eles já estão voando, e aquilo ali faz muita diferença. Uma das coisas que levou o Caxias ao título do primeiro turno foi isso, né? A gente já viu recentemente o próprio Novo Hamburgo, né? Então, se fizer um trabalho bem feito, consegue equilibrar também por esse aspecto. Já a dupla Grenal, ela vinha iniciando essa temporada com um planejamento, ambos os clubes pensando na Libertadores, né? Saiu, o último jogo, inclusive, foi aquele Grenal pela Libertadores, público imenso, boa arrecadação, parecia um ano excelente e a dupla Grenal tem grandes desafios. Talvez o Grêmio tenha de menos desafios ter uma gama maior de jogadores. Né? A gente pode pensar no Everton, tem o Mateuzinho, tem o Jean-Pierre, tem o próprio PP, tem um número maior, mas o Inter também tem. O Inter tem o Fux, se apertar pode vender o Praxedes, né? Então, assim, os dois clubes, se nós ficarmos Vasco, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, o próprio Atlético, né? Esses clubes estão numa situação muito pior que o Grêmio. Isso sem falar em alguns de São Paulo que vão sofrer, né? O Santos vai sofrer, o Corinthians estava num momento muito desequilibrado também, né? E talvez o Palmeiras fique bem, mas vai sofrer igual, né? O modelo do Grêmio hoje, depois de todas essas discussões sobre a Arena, nesse momento especificamente, se beneficia do fato que o Grêmio não perde a bilheteria, né? O Inter, apesar de muito do seu público ser sócio-torcedor, ainda oferia certa renda de bilheteria, vai deixar de ter, né? Assim como estacionamento, outras rendas dos chamados match days, né? Dos dias dos jogos, e vai sofrer nesse aspecto mais que o Grêmio, né? Então, fora isso, vão sofrer igual os dois clubes, né? Então, assim, tirando esse detalhe, o Inter e o Grêmio vão sofrer da mesma forma. Vai depender muito da fidelidade do seu torcedor em continuar fazendo a sua contribuição para o sócio torcedor e da criatividade dos seus gestores em reduzir despesas e criar novas fontes de receita. A gente viu exemplos aí acho que na Alemanha, que vai ter tem um jogo sem público, porém você pode comprar um cartaz de papelão com a sua foto ali, você compra ingressos de jogos antigos, tem a máscara. O clube tem que pensar em algumas formas de gerar receita, né? Mas o fato é que tanto o Grêmio quanto o Inter, eles são privilegiados em relação ao resto do país, porque eles vão conseguir vender alguns jogadores e sobreviver. Eu acho que o presidente Romildo Bolzan foi muito feliz quando ele disse que o título desse ano, né, a conquista desse ano vai ser chegar em 2021 forte, porque a maioria dos clubes vai chegar bem complicado, né? Claro que algumas saídas vão aparecendo, por exemplo, no dia 15, agora 2 semanas atrás, o governo federal ele prorrogou o prazo para o pagamento das parcelas do Profut. Isso ajuda o Grêmio, ajuda um pouco o Inter, porque o Inter já tinha saído uma parte do Profut, tinha ido para o PERT, que é um outro sistema de financiamento, mas ajuda o Grêmio e ajuda os outros que estão em dia, porque os que estavam atrasados já vão ficar atrasados, né? Quer dizer, o Vasco, o Botafogo, eles já não estavam pagando mesmo as parcelas em dia. Pra vocês terem uma ideia, o Grêmio e o Inter estavam com os salários dos jogadores em dia até março, agora abril, devem continuar estando, né? Mas o Vasco, esses dias estavam com 3, 4 meses de salário atrasado, estava arriscando perder algumas promessas, tiveram que pagar jogadores mais jovens e deixar de pagar o salário cheio dos mais velhos, né? Então, tudo isso mostra que hoje está se desenhando um desequilíbrio e que nesse desequilíbrio nacional, o Grêmio e o Inter estão bem posicionados. Quer dizer, vão sofrer? Vão sofrer. Vai ser muito difícil? Vai ser muito difícil.
o torcedor tem que entender que vai perder jogadores, mas ali na frente recupera e já lança outro jogador, a base ela tem que dar essa sustentação também financeira para o clube. Então o momento é muito delicado, o Benhur está dentro do futebol, conhece bem, e quem está acompanhando está vendo essas movimentações. E por isso existe também uma tentativa de, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, respeitando também os protocolos do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre, das demais prefeituras que têm times disputando o gauchão, para que aos poucos voltem os treinamentos distanciados, ali na frente, quem sabe, alguns coletivos, para que possa ter um jogo, né? Se a gente for pensar bem, um jogo de futebol, ele vai envolver ali 22, 40 jogadores, mas 60 pessoas, né? Ele vai acabar envolvendo menos pessoas do que uma tarde num shopping center, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É um risco, né? É um risco. A gente viu, saiu hoje aí os testes de Covid do Vasco da Gama, tinha 3 jogadores já tiveram e 16 outros atletas testaram positivo, né? Então, assim, a coisa pode rapidamente sair do controle também. Então, tem que ser tudo feito dentro dos protocolos e com muito cuidado. Não, perfeito essa tua informação até. Domingo. 16 casos positivos lá no Vasco da Gama, portanto, além dos outros 3, como o Cristiano citou. E o Rio de Janeiro é um dos epicentros, né? Assim como o São Paulo, assim como o Ceará, que também tem 2 clubes aí na Série A do futebol brasileiro. E fica cada vez mais contundente esse debate, né? Se nós estamos realmente preparados para retornar ao futebol. Aqui no Grêmio Internacional já estão fechando a 4ª semana de treinos físicos, né? Com todos os devidos protocolos. Não houve casos ainda positivos, exceto o Diego Souza, antes de retornar ao Grêmio, havia apresentado. Então, por enquanto, aqui está dando certo. E até o Benhur comentava sobre o Novo Hamburgo. Nessa semana eu conversei com um gerente de futebol do São José, o Luciano Oliveira, né? E ele me comentava que, assim como o Inter e Grêmio, o São José, por estar correspondido nesse decreto municipal, também está fazendo os seus treinamentos, né? Então a gente vai perceber uma diferença técnica muito grande na arrancada do gauchão, porque tem clubes que já estão treinando, ao contrário de outros como o Novo Hamburgo, outros do interior gaúcho, que não tem nenhuma atividade ainda, nem conseguiram se organizar. Então a gente vai ter consequências. Agora sim, você me escuta aí, Fabrício? Agora sim, Júlio, tu me escuta bem? Perfeito, trocou de cenário aí, bacana. Fabrício, estamos prontos para prospectar o começo de Campeonato Gaúcho, metade de julho, como é a projeção? Olha, Júlio, eu estava comentando com amigos ontem à tarde que se a gente for ver todos os protocolos do Campeonato Alemão, eu acho que o gauchão vai cansar nessa ideia de tentar fazer o futebol da forma bem organizada como está na Alemanha. Porque tem toda uma questão sobre a saúde dos jogadores, a saúde da comissão técnica. A gente sabe que os estádios na Alemanha são infinitamente com melhor estrutura que os do nosso Campeonato Gaúcho. Então, esperamos que possa ter o nosso futebol aqui, mas eu acho que vai um pouco mais além dessa data que tu está falando aí para nós e para quem está participando do programa e os nossos telespectadores. Perfeito, aí o Fabrício, assim como o Benhur, tem a experiência do campo, né, da atmosfera do futebol profissional na prática aí. Edu, tu que está distante, né, fisicamente, mas como colorado apaixonado, já participou do Conselho do Inter, sempre muito por dentro, até já tem abraço para ti aqui na nossa live, do nosso querido Felipe Assunção, tá ligado com a gente, diz que tu é um ídolo, Sopa ídolo. Um abração, que está com a cara de zangado hoje, Sopa. Cara de zangado, para quem não sabe, o Sopa de Granada era um blog que fazia muito sucesso aí com o Edu Fritz, por isso que o pessoal chama ele de Sopa. Um abraço aí pro Felipe, para todos os colorados. O que está um pouco me incomodando é a grande... Eu sou um sonhador, né, Júlio? Eu sou um sonhador, desculpa. Eu não queria, mas eu sou um sonhador. Eu via nessa pandemia, e infelizmente, que ceifou muitas vidas, eu acabei olhando e vendo, nossa, essa seria a grande oportunidade da gente adaptar o calendário ao futebol europeu,
formar uma divisão, uma nova divisão do futebol brasileiro. Aí, essa sim, uma última divisão que seria os novos regionais, né? Então seria um grupo de clubes que depois iria para um playoff, e aí sim uma rodada nacional, né? Mais ou menos como é a Série C, mas aí a Série D, desculpa, mas aí ampliada. Então o que eu penso é que nós teríamos assim uma grande oportunidade de fazer um novo futebol brasileiro, e não os clubes tendo aí de 4 a 5 meses de atividade. O Ben-Hur, por exemplo, tem essa dificuldade dos contratos serem muito curtos, da indecisão. O jogador às vezes tem que realizar outras atividades, porque ele não tem uma perenidade na sua atividade anual. Ao passo que, se você faz uma outra divisão nacional, que adaptada, todas as divisões adaptadas ao calendário mundial, né? Haveria 8 meses de jogos, no mínimo, para todo mundo, 7 meses de jogos para todo mundo, e o playoff como Copa do Mundo, né? São 32 equipes em 30 dias, ida e volta, e já era, ou 60 dias, mas enfim, nada disso. Nada disso, vamos fazer um Frankenstein dos campeonatos regionais, porque é necessário para a sobrevivência dos clubes pequenos, para a sobrevivência das federações regionais também, enfim. E o Internacional, ao contrário do Grêmio, o Grêmio acumulou um superávit aí no primeiro trimestre, né? Se eu não me engano, 11 milhões, e o Internacional teve um déficit na casa dos 34. O que mostra o momento das duas equipes na questão administrativa. Me causa um pouco de preocupação, porque a gente de novo vai para a coisa do conceito do futebol, né? Porque a gente tem que sempre contextualizar. A gente acabou contextualizando aqui como as dificuldades, mas contextualizando o Internacional. O Internacional, se a gente pudesse conceitualizar o Internacional, o conceito do Inter é o contratacionismo. Muitas contratações, os jogadores vindo de fora, a gente montando elencos, a todo ano um elenco super renovado e super caro, e às vezes velho, e às vezes... Então, nós temos esse grave problema de ter uma folha alta demais. Mas nós reduzimos. Então o Internacional tem um gasto corrente, uma despesa corrente muito alta. E isso acaba acarretando da gente ter que vender os nossos jovens jogadores, como o Fux, por exemplo, que é um destaque que nós temos agora, para o Nonato, que também é um outro. Hoje, segundo a informação, teve um repórter hoje que informou que é muito possível que esses dois estariam na fila para ocorrer negociações para atender esse déficit. Eu compreendo, é óbvio que a gente compreende a situação. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa atípica, né? Uma situação atípica, mas o gasto corrente é muito alto. E se o clube ali do lado consegue manter uma equipe competitiva com um superávit financeiro, por que nós não conseguimos manter uma equipe competitiva com menos déficit operacional? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque no final do ano, por exemplo, se manter isso aí, nós vamos... A quanto nós vamos? Porque as premiações não vão ser as mesmas, né, Júlio? Sim. O Internacional tem muito da sua receita vinculada a premiações, e muito da questão de geração de recursos por TV. O colega do Conselho do Grêmio pode confirmar o que eu estou falando, é vinculado ao teu resultado em campo. Então, dessas premiações no segundo semestre, essas aparições, o nível de aparição que tu tem na TV, o nível de exposição, ela indica o nível que tu vai ter de cota de televisão, de premiação de televisão. Então isso vai impactar diretamente no nosso fluxo de caixa aí durante o ano. E para atender esse fluxo de caixa, para poder manter o clube vivo, o que vai acontecer? Vamos nos desfazer de novo da nossa juventude para financiar os jogadores veteranos.
Isso é uma Hoje coisa eu sou que me muito causa importante, muito. Deixa eu só complementar uma fala Chamou, do Edu, Tchau. que ele falou no déficit do Inter no primeiro trimestre e do superávit do Grêmio, né? Então, com relação a isso, tem alguns pontos, né? Quer dizer, o Grêmio teve um superávit também porque ele se desfez de jogadores, né? No caso, o Tony Anderson e o Guilherme. Então, eu vejo o trabalho da base como um trabalho que te dá um colchão de sustentação financeira. Quer dizer, o Grêmio e o Inter hoje eles investem cerca de 20 milhões na base, entre alimentação, contratos com os jovens, etc. Né? Então, se tu investe 20 milhões na base, o meu conceito é que tu tem que largar fazendo 40 milhões por ano com a base. Porque tu tem que chegar e fazer um 100% de retorno nesse investimento que tu faz, porque se tu trabalhar direitinho, fazer captação, souber vender, tu vende uns 2, 3 milhões de euros ali, com euro a 5, 6, tu já pagou a base. Aí tu vende mais um outro jogador, 2, 3 milhões, tu dobrou, fez 100% em cima da base. Então o Grêmio fez isso. Acho que o que aconteceu com o Inter nos últimos anos foi que ele não teve essas revelações, né? Por exemplo, os jogadores como o Valdívia, o Dourado, que poderiam ter sido vendidos, não foram e acabaram ficando, né? Então isso vai abrindo espaço para outros surgirem também, né? E ainda, para complementar, só para encerrar, passar a palavra para os demais, no primeiro trimestre teve uma desvalorização cambial muito grande. Então, no caso do Grêmio, o Grêmio tem mais contas a receber de jogadores que ele vendeu em euro do que contas a pagar. O Grêmio praticamente não tem contas a pagar em euro. Uma que tinha, ele acabou de se desfazer, que seria o segundo semestre do empréstimo do Caio Henrique. Então, quando o dólar o euro, no caso, valoriza e o real desvaloriza, o Grêmio tem um ganho financeiro, porque aquelas contas a receber dele ganham e aquilo aparece no superávit. E o Inter é muito ao contrário, o Inter tem muita dívida em euro e poucas contas a receber em euro. Então, quando o euro disparou, ele levou junto embora o resultado do Inter. Não que aquilo tenha sido um fluxo de caixa que tenha sido desembolsado no primeiro trimestre, mas aquela conta pagada vai ter que ser paga em algum momento. Além disso, vai ter um... O que é a estratégia de gestão dos clubes hoje? Tentar postergar ao máximo. Não só porque tu não tem o fluxo de caixa dessa bilheteria, dessas rendas entrando, quanto também porque o euro deu um salto enorme. Então o Inter tem mais interesse em prorrogar tudo possível do que o Grêmio. O Grêmio, na verdade, gostaria de receber. O Grêmio gostaria, por exemplo, que o Arthur fosse negociado semana que vem e viesse agora. Porque se o euro descer, é pior. Né? E o Arthur deve sair, o Grêmio tem uma parte lá, tem o Douglas Costa, esses mecanismos de solidariedade todos, o Grêmio tem interesse, ainda mais a saída dos jogadores, né? Quanto mais o euro tiver 7, por exemplo, vai ser ótimo, o Grêmio vai poder vender até por menos euros o mesmo jogador. Então tudo isso pesou no primeiro trimestre, os clubes foram altamente impactados por essa desvalorização. Num outro lado, para as novas contratações, as novas aquisições, se ocorrerem nessa janela, possivelmente não, mas no final do ano, o Brasil, por exemplo, vai ficar muito prejudicado para tentar montar o seu futebol, né? Porque não vai conseguir, até para mim, graças a Deus, porque eu não gosto, não vai conseguir repatriar aquele ex-jogador que já passou pelo teu clube, que aquele dirigente gosta tanto e vai trazer de volta pagando em euro. Não vai acontecer. Então, para mim, até é melhor. O que o clube pode fazer nesse momento é pensar em repatriar jogador da Europa com salário de Europa. Imagina se tu tá com o Daniel Alves na tua folha hoje. Mas vocês tocaram num ponto crucial, senhores, sobre a questão da Vocês tocaram no ponto da questão da valorização da base, e aí eu quero puxar aqui para nostalgia, depois a gente vai falar de renovações, mas hoje, né, nós acompanhamos aqui, muita gente acompanhou, como o Cristiano citou na sua apresentação antes, a reprise da conquista do Mundial do Grêmio 83, Grêmio em Hamburgo, 2-1, com 2 gols do Renato Portaluppi, e me chamou a atenção que grande parte daquela equipe do Valdir Espinosa era formada na base do Grêmio, né, exceto alguns reforços que chegaram até depois da Libertadores, mas era um time que tinha o DNA do Grêmio. E eu começo perguntando para o professor Benhur Pereira, que conhece muito bem a formação dos jogadores, né? Além das questões financeiras que o Edu e o Cristiano citaram, a importância para um treinador de ter jogadores que ele possa aproveitar formados na própria base do seu clube, Benhur. Na verdade, assim, Júlio, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que o clube ele tem que definir isso, né?
muitos clubes traz o treinador ele não gosta de trabalhar com jovens. Isso já é um grande problema. Então, meu nobre treinador, tu não quer trabalhar com jovens, tu não vai ser contratado pelo clube. Então já começa por aí. Outra coisa que eu acho que é muito importante se falar, o futebol ele mudou. É só tu pegares os times que estão sendo campeões e se tu for analisar, eu vou lembrar do Atlético Paranaense, são times intensos, de um nível de movimentação, não tenha dúvida, a qualidade técnica é importante, mas um time móvel, um time com bastante movimentação, com intensidade, com velocidade. Então o futebol está mudando. Os times europeus, se pegar o Liverpool, existe muito dessa mudança no nosso futebol. Então está na hora de começar a mudar. E aí eu estava falando da questão de repatriar jogadores mais veteranos. Eu acho que o jogador veterano ele tem uma importância também dentro de um grupo, mas tu não pode ter muitos jogadores. E o que acontece é isso, e a definição muito bem feita. O dirigente gostava daquele cara, mas gostava daquele cara há 5 anos. Quer dizer, hoje, 1 ano, 2 anos de futebol já mudou tudo, gente. E esse acompanhamento se vende muito nos clubes, aquela análise, nós temos lá o departamento de análise, mas às vezes as contratações não mostram isso, né? Então eu acho que o futebol ele está mudando, ele cada vez mais ele é mais intenso, mais veloz, então tu precisa de jogadores. Aí não sei se é questão de jogador jovem, mas aquele jogador que tem realmente esse poder, né, de fazer, hoje se fala, né, do volante, aquele de área a área. Como fazer isso com um cara veterano? Ele vai vai o box to box. Não. E é 90 minutos o jogo. Então tem estratégias, tem momentos que tu tem que... Então eu sou muito a favor da base. Acho que Inter e Grêmio estão muito bem servidos. Às vezes, o Grêmio mais hoje... Benhur, só uma coisa. Só uma coisa. Só uma coisa, no time base do Inter, nós temos só o Fux de titular e a Forceps. Mas aí que eu te digo... Só tem um jogador da base. Chamar o treinador, aí ter os dirigentes a definir isso. O Renato, ele tem essa cara, claro, que o Renato já vem um time estruturado há mais tempo, ele trabalha mais dentro do clube, então é mais fácil para o treinador ir colocando o menino aquele no treinamento, daqui a pouco num amistoso, daqui a pouco ele tendo qualidade, ele vai para o campo. E eu acho que o Inter, como teve aqueles momentos, né, difíceis, ele meio que, quando colocou o menino, era para tentar resolver um grande problema, e eu acho que isso atrasou um pouco, mas eu tenho muitos amigos dentro do Inter, a gente conversa, tem muito bons jogadores. Eu acho que só falta o momento. E claro, né, treinador, essa definição que tem que ser de uma gestão. Não estou criticando de maneira nenhuma, cada clube sabe a verdade, né? Benhur, tu pode me ajudar, mas o Internacional, ele trabalha com a linha muito alta de marcação. Ele trabalha num vamos falar aqui na linguagem de vocês, né? No counter pressure, né? Ele trabalha na frente, uma marcação de pressão na frente, né? Uma contrapressão, que é aquela questão da pressão alta muito forte já desde o tiro de meta, por exemplo. O time que sai jogando já é pressionado instantaneamente. Como ele trabalha com essa linha muito alta, é óbvio que tu tem 35 metros atrás de ti se tu é zagueiro. Então, se tu botar o Moledo, por exemplo, que é um zagueiro menos móvel, tu vai ter dificuldade na recuperação. Por isso que fez todo sentido a mudança do Fux no lugar do Moledo, que é muito mais móvel e teria muito mais poder de recuperação. Fez todo sentido. Só tu não te esquece que o Internacional, o treinador, trabalha há pouco tempo, né? Quer dizer, tu faz toda uma mudança de um processo, né, de modelo de jogo em pouco tempo. Quantos anos está o Renato? 3, 4 anos? 4. Quer dizer, olha a tranquilidade que tem, né? E o Renato também teve que alterar o seu modelo de jogo, porque a evolução é essa. As equipes estão lá avaliando, o Grêmio era o melhor. Daqui a pouco o Grêmio já não ficou melhor, porque os caras já sabiam marcar o Grêmio. Então, cabe ao Grêmio mudar o sistema ou mudar durante o jogo alguma questão. E o Inter, eu acho que o processo é legal, eu até gosto muito, eu gostei muito de ver o Internacional, mas aí tu imagina, se fala do Moledo, do Fux, né, do Cuesta, mas eles também precisam de tempo para isso. Estou acostumado a jogar lá atrás e eu
quando tu tem um time de qualidade, tu tem que botar o time para frente, porque vem uma outra questão dos 45 metros que tu fala atrás de ti, mas também tu tá longe do teu gol, né? Quer dizer, se tu roubar a bola lá na intermediária do adversário, tu já tá dentro do gol do adversário, né? Então, mas isso eu acho que é um processo mais longo prazo e eu vejo que o Inter há uma evolução em cima disso. E o Grêmio, e falando do Grêmio, que vem de um modelo de mais tempo, ele viu que não deu certo em algum momento o modelo, ou não é que não deu certo, ele foi ficando igual o mesmo modelo, as equipes começaram a entender o jogo. Aí o Grêmio começou esse ano já mudando de novo, e essa é a grande evolução do futebol, né? O futebol nunca é igual, né? São 90 minutos de estratégias, e às vezes num erro que tu comete, o treinador ou o jogador ou o árbitro, né? Não vou deixar o Fabrício de fora, o jogo muda todo, né? Falando nessa mudança, nessa evolução do futebol, Fabrício. Pois não, Cristiano? Não, só ia complementar que o fio ali que tu puxasse foi da base, né? Assim, por mais que o Inter tenha um modelo, esteja agora entrando em outro, ele tinha condição de aproveitar mais os jogadores da base, né? Tem alguns jogadores ali que tem pelo menos alguma chance para receber. Talvez o Inter tivesse muitos jogos decisivos no início e isso não foi feito. Tudo bem, né? Mas já poderia ter aproveitado alguns do ano passado, né? Então, alguns jogadores foram testados e por uma ou outra partida um pouco infeliz ali foram descartados. O Nonato, por exemplo, mas acabou... É que o Inter, a torcida do Inter tem uma determinada resistência, e isso é uma coisa dos últimos anos, dos últimos 10 anos, uma resistência muito forte à meninada. Então entra o Heitor entra com uma carga de pressão enorme até que sai. Tanto que trouxeram o Rodinei, que é um jogador que, né, a gente vê que ele não é um jogador que acresce em relação ao próprio Heitor. Ele é um jogador médio, não tem nada de diferente, mas o Heitor sofria uma questão. O próprio Iago, que saiu daqui com uma certa resistência do torcedor, é um lateral esquerdo, de porte médio, pode jogar aí tanto... O outro lateral... Sim, o outro menino também, o Arthur também, o Arthur sofreu também, então todos os jovens do Inter, eles sofrem. O próprio Pedro Lucas era um jogador que apontou bem, depois não teve mais oportunidades, e as pessoas simplesmente esqueceram o Pedro Lucas por conta do Guerreiro. E aí tu vê, trouxeram um grande centroavante, de renome. Mas depois então a torcida do Inter gosta muito dessa opulência. Mas assim, eu acho que justiça seja feita. Do outro lado, o Renato é criticado porque ele demora muito a lançar os guris. Né? Então a galera tava pedindo muito o Mateuzinho, pedindo muito o PP, ele disse, calma, tudo tem seu tempo e tal. Daqui a pouco surgiu até o guri que deu a polêmica, aquele Ferreirinho, o cara entrou voando, daí já deu outra torcida já queria ele também. Então tu vê que eu acho que o que o Edu tá colocando assim faz um pouco de sentido. Ele vai muito da disposição do treinador, mas vai muito também da disposição da torcida a ter uma não, e o dirigente eletivo, o dirigente que foi eleito, ele tá ali representando a torcida, para ele fica muito confortável se ele atender simplesmente os anseios da torcida, independente do conceito. Então daqui a pouquinho para ele, se a torcida gosta de um jogador, eu vou dar à disposição do meu treinador reforços. Então ele vai lá, busca jogadores, e aí se não der certo, a culpa é do treinador, manda esse rapaz embora que não sabe mais nada. Então... eu tenho certeza que o Inter tem uns jogadores bons na base, tanto é que aí na Copinha mostrou, né? E eu gosto, o Grêmio tem agora alguns jogadores que eu gosto muito do Darlan, apesar dele não ter entrado tão bem em alguns jogos, eu gosto muito desse jogador, que o jogador tem um potencial muito grande. O Grêmio tem aí pra frente ali o Elias, o próprio da Silva que tá no Caxias, eu acho que é um jogador trombador que eu acho que ele dá uma amadurecida agora jogando profissional, ele volta bem. Então, que essa coisa também do... Hã?
Eu digo que o Grêmio também essa tem coisa volante, da base, o Matheus, né? Da base. Tem o Diego essa Rosa, coisa da base, ela tem Lopes, muito. tem uma gurizada boa. Uhum. Completa aí, Edu. Essa coisa da base, ela tem muito, assim, a questão da gente, de tu ter por trás a questão do conceito do clube, da política do clube, de tu saber, bom, eu vou, realmente, a minha torcida tem que saber qual é o tipo o jogador da base não pode vir para resolver os teus problemas. Ele tem que estar inserido num contexto. Acho que é isso que o Ben-Hur, por exemplo, falou antes. Se o jogador da base ele vem entrar numa máquina azeitada, pronto, ele vai funcionar, ele vai simplesmente entrar, desempenhar sua tarefa, vai acabar desenvolvendo seu potencial, aprendendo com os mais velhos, vai ter ganhar experiência. Agora, se ele tiver que resolver, ser a salvação da lavoura, ter que fazer peripécias e tudo mais, ele vai sucumbir. E o clube também não pode, né? Desculpe só, o clube não pode contratar um jogador do mesmo nível do jogador da base. Aí tu fica com o teu jogador. Quer dizer, tu tá no teu investimento, tu tem possibilidades de negócio, aí tu contrata um jogador igual, com o mesmo nível de jogo, com um salário bem mais alto que não é teu. Né? Essas questões é que tem que ser muito bem trabalhadas com as suas comissões, com a sua direção. Eu, sinceramente, claro que é mais fácil a gente de fora, né? A gente do interior tem umas dificuldades em contratações. Que bom que alguns times do interior usam muito a base, né? No caso do São José, como se usava o próprio Cruzeiro há algum tempo atrás. O Caxias, em algum momento, usa. O Juventude usou muitos atletas da base, tanto que agora o Alex Telles deve dar um retorno financeiro para o clube, né? Então, isso é importante. Na dúvida, tu tens um jogador da base que é teu e um jogador que vem de fora no mesmo nível, num salário maior, isso é uma incoerência muito grande, com todo respeito, né? Eu acho que é aí que os clubes têm um grande problema financeiro e principalmente para pagar suas contas e para cumprir, às vezes, algumas questões. Não estou falando de Inter e Grêmio, mas os clubes no contexto, no Brasil, né? Se contrata jogadores do mesmo nível, mas o teu tu não dá muita bola, né? É interessante, tu falaste do Heitor, né? Eu acho o Heitor um bom jogador, é um jovem, né? Na pressão tem que entrar para resolver, assim tem vários jogadores, mas eu acho que quem avaliou ele e foi botando ele profissional sabe que ele tem a capacidade, algum momento ele vai passar da situação, daqui a pouco da pressão, e vai conseguir ser um jogador, né? Agora não, tu vai trazer o Guerreiro em relação ao Pedro Lucas, aí é uma outra história. Aí tu vai trazer um jogador para definir os jogos, para botar o time a ser um grande time, né? Aí sim. Eu vou só dar um exemplo do Inter antes de conversar com o Fabrício aqui, Edu. Um exemplo nítido. Ano passado eu trabalhei muito na cobertura da base do Inter e do Grêmio. E eu sempre gostei no Inter do lateral esquerdo, Eric. Alguns dizem que ele tem problemas disciplinares, emocionais, mas dentro de campo é um garoto que sabe fazer o básico no lateral, que é cruzar a bola na área. Ele marca bem, recompõe, é bom na bola parada. E aí o Inter renova mais uma vez o contrato com o Wendel, que nós todos acredito que concordamos que é um jogador limitadíssimo para a atual realidade internacional. Chegou na Série B, veio do Corinthians, perdeu a vaga para o Iago. Agora você tem o Wendel, que deve ter um salário alto, tem o Natanael também no grupo. São jogadores limitados que acabam barrando o crescimento de jovens, assim como é o caso do Eric, certo? O Wendel, ele tem a peculiaridade que é a mesma do Potker, do Carlinhos, do Alemão, não me recordo qual é a outra, que é o empresário Fernando Garcia. Eles são o que me chama mais atenção. Tem essas coisas aí do Wendel, né? Eu vou falar, eu não costumo falar de Inter, tá, Júlio? Eu vou fazer uma exceção, mas é porque esse assunto foi discutido, principalmente a parte financeira, assim, com alguns amigos meus colorados, assim. O Wendel, ele tinha um contrato até o final do ano, né? Então, assim, tá, ok, daqui 2 meses e meio ele pode assinar um pré-contrato, mas qual é o clube que vai chegar e vai dizer, não, agora eu vou trazer o Wendel lá do Inter no meio de uma pandemia, sem fluxo de caixa, para me programar para 2021, nenhum clube ia fazer isso, né?
Eu entendo até que seja um receio de não perder o jogador e tal, mas é um momento que tu não precisa tomar essas decisões tão apressadamente, né? Quer dizer, tu comprou uma dívida para 2021, sem reduzir tua dívida de 2020, que é o salário do jogador. Quer dizer, tu te comprometeu a pagar o salário daquele jogador por mais um ano. Eu não sei, eu entendo o Grêmio renovar com os jogadores da base aí, como anunciaram 2, 3 jogadores da base. Até o próprio guri da base deve estar querendo, não, deixa eu ficar aqui no Grêmio mais um ano, me garantir, né? Porque 2020 meio que foi perdido para a base, porque a base está fechada, né? Acho que do Inter também tá, não sei. A do Grêmio não está nem treinando. Nem o futebol feminino, né? Então, assim, não tem por que apressar renovações, porque nenhum outro clube... Claro, inclusive o guri da base tem até risco, né? Daqui a pouco o goleiro do Flamengo vem aqui, acha um guri e leva. Mas um jogador já mais veterano, como eu, né? Total razão. A gente falava da evolução do futebol antes, professor Benhur Pereira, e hoje falava da reprise do Mundial. Fabrício Neves Correia, de 83 para cá, que viagem! Tu que passou bons anos apitando jogos, viu o teu TBT essa semana de um dos clássicos do futebol que tu apitou, né? O clássico das torcidas entre Corinthians e Flamengo, e tantos outros que tu já apitou. E a gente percebe essa mudança no futebol, né? Hoje, por exemplo, a reprise do Grêmio Hamburgo, um gramado horrível lá no Japão, a questão da intensidade física, como o professor Benhur falou também, do espaço que os jogadores dispunham para trabalhar mais a bola, quantas diferenças, e também na questão da arbitragem, Fabrício. Acho que paralisou ali, congelou a imagem do Fabrício Neves Correia. Tá faltando intensidade na tua internet aí hoje, Fabrício. Agora sim. Júlio, o que eu penso, voltando um pouquinho aí ao assunto dos caros debatedores, é que o Grêmio e o Inter provaram mais uma vez para o Brasil que a decisão da Copa São Paulo foi entre eles. E o jogo lá no Pacaembu foi decidido num detalhe. O Grêmio teve mais chances, o Inter também teve as suas, e acabou levantando a taça. Sobre o quanto evoluiu o futebol nesses últimos quase 30 anos praticamente, ou mais, é que foi um investimento. O futebol agora, além de ser um entretenimento, é uma grande fonte de renda para todo mundo que está no meio do futebol. Eu falo que os árbitros são melhores remunerados, os jogadores, principalmente dos grandes clubes, ganham bem mais, a cobrança está sendo bem maior também em relação a esses jogadores. E a gente sabe que muito dessa grana que chega para os clubes vem da base. O Benhur até citou aí na sua fala que o Cruzeiro, anos atrás, fazia um grande trabalho de base. O Cruzeirinho aqui foi vice-campeão de juniores, fazendo um grande time. Depois, quando o Benhur usou muito desses guris, quando ele subiu da Série B para A, muito do time dele foi da base do Cruzeiro. Acho que o Benhur vai concordar comigo, porque eu fiz o jogo da subida do Cruzeiro, que foi lá em Farroupilha, típico jogo de gauchão, que a gente não tem mais hoje em dia, porque praticamente se joga só no verão o gauchão da Série A e da Série B. E a gente tinha lá naquele time muitos guris que foram aproveitados depois no Cruzeiro na Série A. Então a gente sabe que... Jogadores vendidos para o Benfica, né, Fabrício? O Léo foi vendido por 1 milhão de euros para o Benfica. Isso mesmo. Um zagueiro de qualidade que poderia até, quem sabe, jogar em times de menor porte da Série A do Campeonato Brasileiro. E o futebol é isso aí, é muito investimento, é muita grana que está rolando, como o nosso caro colega aí das cores vermelhas falou do empresário. A gente sabe que os empresários têm muita força nos grandes clubes, isso aí pesa bastante. Se tem qualidade ou não, a gente não sabe, mas a mão do empresário pesa bastante junto às direções dos grandes clubes. Quero te fazer só uma correção, Fabrício, se tu me permita. O Cruzeirinho é o que está quebrado na Minas Gerais agora. O nosso Cruzeiro aqui é grande, né, professor Benhur? É. O nosso anilado aqui, que era da Protásio e agora está em Gravataí, é o grande Cruzeiro. Exatamente. Imagina se o Campelo, esse Cruzeirinho, hein, Júlio?
Tá louco? Ele vai lá na casa do Fabrício agora. O Corona que lute. Sobre a base também. Era um cara que incomodava muito, mas era meu amigo. Ainda continua sendo, faz tempo que eu não o vejo, mas tá sempre pro bem do Cruzeiro. Sobre a base, a gente tem. O que a gente não está observando, por exemplo, seja na base, seja na questão de conceitual técnica. Eu sei que eu vou entrar numa seara meio aqui que o Benhur, de repente, não vai gostar, mas eu acho que a gente está formando mal. Porque nós temos os jogadores, os nossos jogadores em nível mundial, eles estão aparecendo numa posição secundária em nível de destaque no futebol, na média, no futebol mundial. E isso que o Brasil ainda tem uma peculiaridade. O Brasil tem uma política facilitada de passaporte em que os jogadores podem entrar como comunitários na Europa. Isso facilita muito para os brasileiros em relação aos nossos mexicanos, guatemaltecos, enfim. Então, os nossos jogadores no nível técnico estão abaixo, isso considerado. Aqui, quando a gente fala, eu estou no Canadá, um país que está engatinhando na sua liga, né? Participa da MLS, que é a grande liga junto com os Estados Unidos, né? Mas tem uma liga própria aqui e eles dispensam quase a mão de obra e os pés dos brasileiros aqui. Porque os grandes brasileiros, os grandes, caríssimos, eles entendem que mesmo assim não valeria o investimento, que vale mais o investimento de um jogador com mais cultura tática, por exemplo, que vem da Europa, do que um brasileiro ou que qualquer coisa. Então nós temos hoje no Brasil, parece que o produto está sendo produzido, parece que nós estamos com um gap, parece que nós temos uma falta de qualidade. A frase é meio batida, mas parece que a safra é ruim. Só que eu não posso falar em safra, porque não há um trabalho ordenado de base. Porque safra pressupõe plantio, aliás, tratamento do solo, plantio, e aí cuidado e depois a colheita. E aí vem a safra. Vou sugerir para a direção da RDC TV aqui convidar o Edu para ser nosso comentarista de assuntos rurais aqui da emissora, depois dessa aula aí de safra. Congelou a imagem do Edu. Responda aí, por favor, professor Benhur. Ô, Júlio, eu só acho o seguinte, até pode ser uma questão de safra na questão daquele grande ídolo, né? Mas a gente não pode esquecer, eu posso me enganar em cima desse dado, o ano passado nós negociamos muitos jogadores, né? Os nossos jogadores hoje, e aí nós vamos falar no Arthur, que foi para um grande centro, se tu pegares os grandes clubes do mundo, nós temos jogadores brasileiros, né? Pode ser que nesse momento os mais jovens, mas aí eu estava vendo outro dia Matheus Henrique, Manchester City, e a gente vai escutando, e aí tu começa a avaliar o clube lá, o Manchester City, o jogador o jogador que é o interessado, o Matheus Henrique, o mesmo nível de jogo do City. Então lá se escolhe também o jogador que vai se inserir no contexto já para o modelo de jogo daquela equipe. Isso é uma questão assim que aí eu concordo, eu acho que nós temos que preparar nossos jogadores melhores, né, os jogadores cada vez melhores, para poder continuar botando jogadores na Europa. Mas eu não quero, eu tenho muito medo de falar às vezes em números, mas eu acho que ano passado nós negociamos muitos jogadores, né? E eu acho que se tu pegares os maiores times do mundo, nossos jogadores estão, né? Pode ser que não naquele volume que era antigamente, mas aí também, se tu pegar os nossos clubes também, em algum momento também, aqueles grandes equipes, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, eles deram uma queda assim bem considerável. Se tu pegares o Flamengo, quantos jovens que não foram utilizados no Flamengo, mas foram negociados. Santos, quantos jogadores do Santos estão em grandes equipes do mundo, né? Então eu acho assim que também não pode ser um exagero, né?
Em relação à MLS, eu até acho que os jogadores brasileiros não chegaram lá ainda, mas eu acho que pelo nível financeiro de lá, que são em valores, né, os jogadores, na dúvida, se é um jogador do nível mais alto, pega um outro mercado até para faturar mais, né? Pereira. Eu vou dar uma pausa para os nossos debatedores aqui tomarem uma aguinha rapidinho. Eu quero fazer um anúncio, aproveitando esse assunto de economia aqui. Eu quero falar com os empreendedores do Rio Grande do Sul, com você, meu amigo lojista, você que é um pequeno, médio empresário e que obviamente está sofrendo aí muito, né, com os efeitos da pandemia, com as consequências financeiras devido a todo esse tempo necessário aí de parada que nós tivemos que cumprir e que ainda estamos cumprindo em muitos locais aqui do nosso estado. Mas nós queremos aqui deixar um convite para você, empreendedor, que a RDC TV, sensível a esse momento do mercado, de um modo geral, está com excelentes condições para você ajudar aí a recuperar a sua marca, os seus produtos, os seus serviços, a sua empresa. Você que está reabrindo a sua loja, está reabrindo o seu comércio, você pode contar com todo o apoio, com toda a parceria da RDC TV. E um dos nossos produtos de muito sucesso aqui na casa é o RDC Shopping, que eu tenho o prazer de ser um dos apresentadores. Nós disponibilizamos 8 horas diárias da nossa programação, com anúncios, um guia de compras e serviços das melhores oportunidades de Porto Alegre e região metropolitana. E eu tenho um recado para você, preste atenção agora aqui na nossa RDC TV sobre o RDC Shopping. Roda aí. Atenção você empreendedor, empresário visionário do Rio Grande do Sul. Vem aí o RDC Shopping, uma faixa especial, um guia de compras e serviços que vai ao ar diariamente, 7 dias da semana, da meia-noite até as 8 horas da manhã. Uma sequência de infomerciais, a volta desse formato que já fez tanto sucesso aqui no Rio Grande do Sul, inclusive comigo, Júlio Lemos, sendo um dos apresentadores, agora também com a força do DNA digital da RDC TV, que é a emissora do futuro, já fazendo sucesso no presente. Diariamente, repito, da meia-noite às 8 horas da manhã, teremos um guia de compras e serviços sendo veiculado nos canais 24 e 524, Claro Net em todo o estado e também no nosso site, no nosso canal do YouTube, pelo Twitter e pelo Facebook da RDC TV. Vamos até a sua empresa, produzimos esse comercial em altíssimo padrão de qualidade e tenho certeza que nós vamos ajudar você a alavancar os seus negócios. Um excelente custo-benefício e grandes resultados é no RDC Shopping, diariamente da meia-noite às 8 da manhã, aqui na RDC TV. Anuncie conosco e tenha certeza de grandes negócios. Tá aí o recado, então, do RDC Shopping, que, aliás, começa na sequência. Terminamos Nos Acréscimos e já entra automaticamente a programação do RDC Shopping desse domingo. Fique ligado. Mais informações, pode entrar em contato com a RDC pelo direct ou comigo mesmo, lá no Insta, Júlio Lemos, que a gente vai encaminhar você para a nossa área comercial aí com a melhor negociação. Sem dúvida alguma, anuncie, invista, empreenda nesse momento com a garantia do sucesso, com condições excepcionais do RDC Shopping. Trazendo aqui algumas participações da nossa audiência que contribui aqui para os Nos Acréscimos na nossa live pelo facebook.com/RDCTV Digital. Um abração para o Darwin Braz, ele está aplicando aqui uma corneta, ele é colorado, aplicando uma corneta para a torcida gremista, e corneta também é sempre muito bem-vinda nesse programa, colocando a bandeirinha do Inter, hashtag FIFA, né? Uma corneta aí sobre o duelo de ais da dupla Grenal. O Robson Bagatino, abraço sopa. O Mário Costa, estou ligado. Abraço, Mário Costa, obrigado pela audiência. O Sérgio Luiz Moreira, nosso querido lá de Caçador, Santa Catarina, nosso telespectador assíduo aqui da RDC. Grande Júlio Lemos, meu bruxo. Valeu, abração, Sérgio. Obrigado pela audiência. O Felipe Assunção, que nós estamos antes, grande figura também do Internacional. Ele está ainda acrescentando aqui os seus comentários que o Inter é um clube comprador, um elenco velho. 4 anos sem um mísero gauchão, 2 vitórias em Grenais, com um orçamento com cerca de 400 milhões. Segundo o Felipe, é muita incompetência. E ele completa ainda que a única esperança neste ano, se é que vamos ter futebol, chama-se poder, porque é inadmissível um clube com a estrutura do Internacional ter apenas um jogador titular oriundo da base. Isso mostra desinteresse dos últimos anos com um propósito de formação, é a opinião contundente aqui
do nosso Felipe Assunção. Siga participando conosco em nossa live no facebook.com/RDCTV Digital. Cristiano Costa, nosso representante gremista da noite, gostaria de um comentário teu, como torcedor, agora não como economista, mas sobre a conquista do Grêmio, do Mundial de 83. Hoje eu assistindo, obviamente, o grande destaque foi o Renato, né, o autor dos 2 gols, mas o que jogou o Mário Sérgio, hein, como maestro do time, como o cérebro daquele meio-campo tricolor, hein, Cristiano? Não, certamente o Mário Sérgio foi um destaque, assim como foi o Mazzaropi também, com algumas defesas importantes ali, né? Mas o time todo jogou bem, né? Tu vê que aquele jogo ali, né? Vocês comentavam do espaço e tal, mas eu achei um jogo de muita velocidade e muita intensidade. Eu não sei, já fazia um tempo que eu não assisti o jogo, e quando tu assiste no YouTube, tu nunca assiste completo, né? Mas hoje eu tive a oportunidade de estar em casa e assistir o jogo por completo, analisando alguns outros aspectos, assim, o que corria também o China, né? E também ali os 2 zagueiros, um jogo bastante pegado também, né? Então, assim, foi uma sensação bem legal, né? Eu acho que o clima todo que a gente está não é legal, mas às vezes tu consegue sair um pouco do momento atual e dar uma respirada, né? Mas era um grupo muito forte, né? Tu vê que a hora, no final do primeiro tempo ali, quando tá para sair o gol, o Grêmio tá em cima e claramente o Grêmio jogou de igual para igual e atacou muito mais, teve chances, no final teve chance de fazer o terceiro, inclusive, né? Então, e pensar que a gente, os colorados brincam e tal, mas pensar, esse Hamburgo, ele ganhou da Juventus, que era a base da seleção que viria a ser campeã em 82, né? E tinha o Platini, Hamburgo, né? Nesse time da Juventus tinha o Platini também, eles ganharam em cima dessa Juventus, né? E esse treinador, que era o treinador, ele aparece ali várias vezes no banco, a filmagem também tem uma cena, uns ângulos legais, assim, é outro contexto, né? Ele foi treinador também do Feyenoord. E ele é um dos poucos, não tem acho que 5 treinadores que ganharam 2 Champions por times diferentes. E ele era o treinador do Carrossel holandês em 78. Quer dizer, era um time que tinha uma característica muito forte. Claro, perdeu jogadores ali entre as janelas, assim como o Grêmio também contratou, né? O próprio Mário Sérgio, né? Mas foi uma experiência muito legal também, assim, de acompanhar, conversar com os outros amigos que eram vivos, maiores, né? Porque eu tinha 4 anos na época, eu não vivia aquilo, né? Então foi emocionante, assim, eu acho que tá sendo legal reviver, mas já deu, né? Acho que tem que voltar em seguida, aí eu vou ver se a gente está na torcida que alguém descubra uma cura dessa pandemia aí, ou alguma forma de conviver com ela de uma forma mais amistosa e para a gente voltar para o nosso hoje, né? O nosso passado é legal, mas o presente... Mas mostra muito esse jogo, Júlio, tu mencionou, Renato, assim, como é o futebol, né? E tem um momento, o Renato sai e daí o gol, ele sai com câimbras e sai o gol, né? E ele mesmo dá uma entrevista dizendo, olha, eu que era responsável por marcar, o cara que fez o gol ali, o alemão que fez o gol, e a minha saída naquele momento prejudicou. E daí ele não sai com as câimbras, né? Porque já tinha as 2 substituições, ele fica, banha, faz uma massagem nele lá e tal, e depois ele entra e faz o gol, né? Que coisa, né? Ele poderia ter sido marcado por que sentiu câimbra, não aguentou até o final, o Grêmio perde, e o futebol tem essas construções, né? E um amigo meu comentava assim, tu vê, se o Renato não entra e faz o segundo, talvez o Grêmio tivesse ganho só de 1-0 e ele não seria tão ídolo como acabou sendo, né? Porque fez 2. Tudo isso faz parte que depois vai repercutir na forma que ele volta como treinador depois do futebol. Ele tem um caminho das histórias. E Cristiano, essas coisas das histórias é engraçado, porque quando o Fernandão pula no meio do campo e cai com cãibra e levanta a placa e é o Gabiru que vai entrar, tu imagina o que eu não chutei as paredes, né?
Imagina se é o contrário, né? Se o Renato sai com cãibra e o Grêmio não é campeão, ou o Inter, o Fernandão, não, disse que eu vou ficar e o Gabiru não tá lá para fazer o gol e também não é campeão. Então, assim, são os pequenos detalhezinhos, assim, né? Que a gente não percebe, mas o nome de tudo isso é jogo. Sobre essas coisas... É jogo, sim, porque tem uma certa coisas componente aleatória que não é inexplicável, assim. Uhum. Sobre essas coisas de futebol europeu contra o futebol brasileiro, nos dias atuais, eu sempre cito o exemplo do Grêmio em relação no confronto com o Real Madrid, e não como corneta, óbvio, mas para a gente ver como nos prejudica para, de novo, apoiar a minha causa, que é a causa do calendário. Porque nós temos, o que acontece? O Grêmio disputou, se eu não me engano, naquele ano, 82, 84 jogos. E o Real Madrid tinha disputado, se eu não me engano, 58 partidas. Um pouquinho, talvez um pouquinho mais. Mas, enfim, era uma diferença de mais de 20 jogos. Isso trouxe para aquele momento de tu chegar na bola no futebol de hoje, que o Benhur pode nos explicar aqui, meio segundo atrás. E é isso a questão da intensidade. O teu passe sai meio segundo atrás, com meia força menos, tu entende? E essas movimentações do futebol que hoje é tipo na Fórmula 1. Fórmula 1, centésimo de segundo, em competição de alto nível, é fundamental. No futebol, a mesma coisa. Com certeza. E se tu pegar o Flamengo agora contra o Liverpool, o intervalo de tempo que o Flamengo teve entre a final da Libertadores e o jogo contra o Liverpool foi quase o dobro do que o Grêmio teve. Né? Então só isso já deu uma equilibrada maior. E o Grêmio ainda teve uma prorrogação lá contra o Pachuca. Todas essas coisas vão pesando, né? E claro, eu acho que o Flamengo me surpreendeu. O Flamengo me surpreendeu, porque eu achei que seria... é óbvio que, na minha visão, o Liverpool, quando apertou, fez. Quando eles disseram, tá, beleza, vamos lá, então, é isso aí. Quando apertou, fez. Eu, na minha visão, eu vejo, me surpreendeu, por quê? Porque o Flamengo manteve a padronização. E isso foi muito importante. O Flamengo manteve a padronização de jogo. Mesmo esquema de saída, mesmo uso de diagonal, mesmo a transição. O Flamengo conseguiu fazer transição o tempo todo sem via lateral e diagonal para frente, usando todos os 5 caminhos que eles usam na frente da área, tanto que teve variação de jogada, teve 2 chances que o Flamengo teve no final do... Então, nesse sentido, foi surpreendente para mim, o Flamengo. Uhum. Né? Mas também acredito, e respeito opiniões em contrário, até porque eu não sou profissional da área, que o Liverpool, quando quis, fez. Ele dizia, olhava assim, e tu sentia que era aquela hora do jogo que eles, vamos apertar mais um pouquinho, e aí, foi. Benhur Pereira, a gente falava aqui do Mário Sérgio, toda essa questão da evolução do futebol físico, mas só um comentário antes, o Mário Sérgio, saudoso, né, que nos deixou recentemente, além de ter sido técnico, como foi, muitas vezes a dupla Grenal, além de ter sido comentarista, sua última profissão, só para ressaltar o que ele conquistou como jogador aqui num curto intervalo de tempo. Né? Ele foi campeão mundial com o Grêmio em 83, em 79 havia sido campeão brasileiro, né? Tricampeão brasileiro, invicto com o Internacional. Que baita currículo do homem, hein, professor? Tu sabe, Júlio, que eu tive o prazer de trabalhar com ele como meu treinador no Vitória, da Bahia, a temporada 88, 89. É um cara fantástico, né? E eu lembro muito que quando eu fui pro Vitória, e aí tu chega lá, tu vê o Mário Sérgio, né? Um craque de bola. E lembro e falo para muitos amigos que os trabalhos que o Mário fazia, imagina, 1988, são trabalhos que estão sendo aplicados aí nos últimos anos. Quer dizer, ele tinha uma visão de futebol muito grande. Ele era um cara que tinha um carisma espetacular no grupo, e tive esse grande prazer, sem contar de ver ele, e passou hoje à tarde essa decisão,
a qualidade indiscutível, né? O Mário foi o primeiro cara, eu acho que eu lembro, assim, que mudou o futebol da questão do ponta, né? Que hoje está voltando os extremas, né? Mas o Mário era aquele jogador que saía do lado esquerdo, vinha para dentro, daqui a pouco aparecia nas costas do lateral no lado esquerdo de novo, daqui a pouco ele vinha para o lado direito. Então o Mário também, a partir da movimentação dele, o futebol também mudou, né? Porque na minha época eram 2 pontas abertos, né? Era o ponto direito e o esquerdo, né? Hoje são os extremas, mas o Mário fez uma diferença nisso, né? Ele era um ponto esquerdo, em algum momento, eu me lembro no Inter, quando ele jogou no Inter, ele jogava aberto, aqueles grandes jogos aqui no estádio de Santa Rosa, ele com aquela habilidade, todo mundo quer pegar ele, né? Futebol mais raiz, né? Pois o Mário no Grêmio já flutuando mais, né? É um cara fora de série, é um cara assim que eu aprendi muito no futebol, um cara muito fácil de conversar e te passava sempre coisas boas, né? Tu tinha aquela coisa meio maluca dele como jogador, né? Meio irresponsável em algumas situações, né? Mas como treinador era um cara fantástico, te dava ótimos jogador assim. O jogador inteligente, ele se adapta com o tempo até a posição dele, né, Benhor? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um exemplo. Que ele jogava com muito mais atrás, com muito mais campo para correr pelos lados do campo, e aí ele centralizou mais e ficou mais perto do gol. Para quê? Para usar só aquela explosão rápida. Isso é inteligência. É a mesma coisa do Mário Sérgio, conforme ele foi evoluindo. Não tenha dúvida. E nesse jogo, com certeza. Não precisa desses jogadores, né? E nesse jogo do Mundial dá para ver muito isso, que ele sai por todos os lados, inclusive inverte com o Tarcísio também, que já também não ficava mais só de um lado, porque já era um jogador mais sênior ali, né, naquele momento. Uhum. E chama muita atenção que no meio do segundo tempo em diante, o Mário Sérgio ele dá uma caída de rendimento ali do momento e tal, e o Grêmio cai junto com ele. Né? E daí sai o Oswaldo, entra o Bonamigo, o Grêmio começa a sentir, não sei se a perna pesa também ali, dá para ver que o Grêmio baixa o ritmo no meio do segundo tempo em diante. E é um momento que o Mário Sérgio some, assim. E daí na prorrogação ele volta a ser destaque, e ele deu uma bola na cara do gol pro Caio fazer ali o terceiro e não fez também, né? Mas tu vê que o jogador que é o cérebro, ele, no momento que ele dá fica um pouco pelo esquema tático, às vezes, do próprio outro time, né? Foi lá e anulou o cérebro também, então o outro time tá pensando também, né? E daí, até ele se reencontrar, o Grêmio depois volta quando ele volta a melhorar, né? O Grêmio tinha um grande mérito. Desculpe, só uma questão. O Grêmio tinha um grande mérito, que eu acho que era uma linha defensiva, onde os laterais já não eram aqueles laterais de hoje, né, que são mais apoiadores. Então ele tinha aquela última linha, mais o China, muito forte. China, Isso eu acho que também um grande mérito do Grêmio, porque aí tu libera os craques, né? Tu tem uma linha de marcação forte, deixa os craques fazer a diferença. Fabrício Neves Corrêa, saindo de 83, vamos voltar para 2020. Quando tivermos futebol em breve aqui no Brasil, já temos lá na Alemanha, por exemplo, em outros países, e eu quero te perguntar sobre a questão das mudanças, dos testes que a FIFA tem aplicado nas regras. E uma delas aí, creio que é a mais celebrada pelos treinadores, pelos torcedores, poderemos ter 5 substituições. Vai dinamizar bem mais o futebol, porque vai poder contar com mais jogadores. E a gente sabe que eles estão se preparando cada vez mais na intensidade, na parte física. E que bom que a gente vai poder ter mais jogadores à disposição dos treinadores. Mas, Júlio, já que vocês estão falando aí muito de futebol retrô, hoje a gente teve também a reprise do Brasil 1, Alemanha 7. E esse foi um jogo que mexeu muito com a história do futebol mundial. Tu sabe, Fabrício, eu procurei assistir um pouquinho desse jogo hoje, mas se tu pegar naquela comparação que a gente tem, todo mundo faz hoje em dia, se a gente pegar a Alemanha com o Brasil, a gente pode jogar 10 vezes que a gente vai perder de 5-1, de 4-0, de 3-0, de 3-1,
porque o time da Alemanha era muito superior ao Brasil na Copa. Aqui que a gente mostrou para o mundo que o Brasil pode se organizar para fazer um grande evento, mas se preparou muito mal para ganhar essa Copa. Lá em 2012, 2013, eu fiz uma pesquisa a respeito de formação de atletas, né, de como é feita nos mais diversos países. Então, a minha pesquisa lá envolveu Chile, Paraguai, Uruguai, com a região de Salto ali, né, que parece que tem alguma coisa na água que sai sai um monte, sai Cavani, sai o Suárez, sai todo mundo de lá. Mas, enfim, então, e tem a questão dos europeus, e que tem a geração francesa, e tem o caso da Alemanha. A Alemanha, a partir de uma derrocada que eles tiveram em 2000 e depois da perda do título de 2002, 2000 na Euro e em 2002 na Copa para o Brasil, eles decidem refazer tudo. Só que lá, como o futebol tem a Liga, que cuida do campeonato, que é a Liga, as pessoas falam em Liga, só para explicar, a Liga é uma empresa constituída pela liderança dos clubes. Essa empresa administra o campeonato. A Federação Alemã administra a formação e o regramento do futebol. E o dinheiro que vai para a formação e o regramento. Lá na Alemanha, eles têm 370 centros de treinamento, mas não é centro de treinamento. É centro com centro médio, é centro com estrutura, com um número de campos adequado, com todo... Na Alemanha tem toda uma estrutura. Exatamente, porque que tu pode formar... A gente fala aqui em formar o cidadão, mas não, é formar ele do início. Quem está fazendo mais parecido com isso aqui na América Latina é o Independiente Del Valle, que tem uma escola de excelência. Tanto que o nome do clube é Clube de Excelência Independiente Del Valle. Pois bem, esses 370 centros da Alemanha, eles acabaram formando e continuam evoluindo. Eles, além de formar a questão do jogador, eles formam ele com inteligência tática, porque a gente acredita, a gente não, né? Eles e todas as pessoas de vanguarda acreditam que o jogador vai ter muito mais, vou botar aqui para ficar palpável, vão haver muito mais Kakás, jogadores como um Kaká, bem nutrido, bem formado, inteligente taticamente, do que Denners, aquele jogador que sai da pobreza com dificuldade de alimentação na primeira infância, que acaba vencendo pelo talento. Então é tudo meio moldado. Isso aconteceu na Alemanha, acontece na Bélgica, está acontecendo na Argélia, acontece na França. Em comum com esses países, e nos Estados Unidos também, em comum desses países que eu citei, está uma empresa que lá na época eu apresentei para o Inter. O projeto, inclusive, está no conselho, que é a Double Pass, que é a empresa que o Atlético Paranaense está com ela fazendo consultoria, e a gente tem que sempre lembrar que essa empresa ela faz consultoria, ela te aponta o caminho, te dá o diagnóstico, te diz onde é que tu tá, e tu tem que fazer aquilo que está no diagnóstico, senão não adianta. Tu pode contratar a melhor consultoria do mundo, se tu não atender a consultoria, não vai te adiantar de nada. Então, o Atlético Paranaense já está com ela, se eu não me engano, vai fazer o 4º ano, e a gente sempre tem que lembrar, o Benhur pode me corrigir se eu estiver errado, mas os ciclos eles são de 6 anos na formação, de 6 a 7 anos. Então, tu vai pegar um menino com 11 ou 12 e ele vai entregar ele para jogo, pronto para entrar com 18, 19 anos. Essa é a mecânica, e o Atlético Paranaense vai começar a entregar. Então, além de ser um clube que já acumula títulos, crescimento em termos de regional, crescimento de patrimônio, superávit na casa de 260 milhões de reais nos últimos 4 ou 5 anos, ainda vai começar a entregar as fornadas. Porque isso sim, aí cai naquela ideia que eu falei anteriormente, da safra.
que envolve tratamento do terreno, plantio, cuidado e aí a colheita. Então, é o que eu sempre falo, olha, vai ser diferente. A realidade do nosso futebol, para quem atender esse novo futebol que está vindo, que não é o futebol que a gente produzia na rua. Não é não se joga mais futebol na rua, por isso nossos jogadores não são tão bons. É melhor que eles não joguem futebol na rua. É melhor que seja dirigido, porque hoje nós precisamos dos jogadores para nível de competição internacional. Na opinião dos analistas, na opinião do Júlio Garganta, por exemplo, e de outros grandes profissionais aí da vanguarda de pesquisa, é necessário que os jogadores tenham inteligência tática, inteligência para produzir, né? Senhores, o assunto está maravilhoso, mas o nosso tempo está estourando aqui. Antes das nossas considerações finais, eu vou pedir para vocês darem uma volta comigo até Porto, em Portugal, onde está o nosso correspondente lá da página Bar Colorado, grande Rodrigo Flores, toda semana com seu comentário especial aqui no Nos Acréscimos. Fala, Rodrigo Flores, boa noite. Amigos do programa Nos Acréscimos, tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos falar de Inter então. E hoje eu quero falar sobre uma notícia. A diretoria do Inter parece que teria procurado os empresários do Bruno Fux e do Nonato, manifestando, vamos dizer assim, um interesse em que esses jogadores fossem liberados para atuar em algum clube da Europa. Obviamente, sendo vendidos e rendendo dinheiro aos cofres do Internacional. Pois bem, embora eu considere o Bruno Fux um grande zagueiro, uma grande promessa do futebol brasileiro, eu entendo que o momento não é favorável ao Inter e o Inter precisa vender e fazer caixa. E talvez a bola da vez seja o Bruno Fux e o Nonato, pelo fato de que existem peças de reposição. No caso do Bruno Fux, o Moledo, no caso do Nonato, Praxedes, Cezinha, enfim, outros jogadores que já estão no Beira-Rio. Agora, o que magoa um pouco a gente como colorado é ver uma possível saída do Bruno Fux, do Nonato e o Wendel renovando por mais um ano com o Internacional. São coisas que a gente entende, mas não compreende. Valeu, um grande abraço a todos, nada vai nos separar. Rodrigo Flores, do Bar Colorado, do Porto, Portugal. Agora sim, estou começando hoje aqui, abri meu áudio, desculpem. Agradecendo mais uma vez ao Rodrigo Flores da página Bar Colorado, um abração para ele e para os nossos espectadores que estão aqui ainda comentando nossa live. Um beijo para a Juju Ferreira, da Força Feminina Colorada, dizendo que o futebol é imprevisível, de repente improvável, é o que dá certo. Falando sobre Gabiru, Fernandão lá no Mundial de 2006. E o Vilmar Balena, abraço do Dom Balena, grande abraço. Senhores, quero agradecer demais aqui a participação dos nossos convidados especiais nesta noite, suas considerações finais. Professor Benhur Pereira, muito obrigado, sempre um prazer conversar com o amigo. Até a próxima. Agradeço pelo convite aí, muito legal o programa. Já que não estamos trabalhando, ao menos estamos falando de futebol. Deixa um abraço aos amigos aí. O quanto é importante, né, se debater o futebol. E até uma última questão que deixo assim, quem sabe para uma próxima: Inter e Grêmio são formadores ou captadores? Conseguem fazer 6 anos com um atleta dentro do clube? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu imagino que o Atlético consiga isso. Mas tu pega os últimos craques, eles normalmente chegam 2 anos dentro do clube, que eles vão lá num clube do interior e buscam o melhor jogador, né? Um abraço. Excelente pergunta. Vamos pautar para a próxima. Abração, Benhur. Muito obrigado. Fabrício Neves Corrêa, temos um encontro marcado amanhã, certo? Isso aí, Júlio. Vamos divulgar então amanhã
um bate-papo bem informal aí para falar sobre questões de arbitragem, carreira e os projetos para 2020. No Instagram do Fabrício Neves Corrêa e do Júlio Leão. Isso aí, vamos fazer uma live bacana amanhã sobre arbitragem, eu e Fabrício e eu, lá no nosso Instagram. Acompanhe com a gente, vai ser muito legal, às 8 horas da noite. Fabrício, brigadão, viu? Até a próxima. Valeu, Júlio. Sempre bom a gente falar de futebol, esperando que o futebol no Brasil possa voltar, mas a gente tem duas questões principais antes do futebol, que é a saúde e a educação. Depois pensaremos no futebol. Perfeito. Abração, Fabrício Neves Corrêa. Cristiano Costa, muito obrigado. Sempre um prazer também conversar com o amigo aqui. Muito obrigado. Teu áudio está desativado. Agora fui eu que esqueci de liberar o áudio. Boa noite aí a todos. Acho que foi um bom papo aí com o pessoal, Edu, Benhur, e ainda dizendo, né, ali sobre a questão da base, né, Benhur, eu acho que o Grêmio tem feito um excelente trabalho na base. Não sei, eu acho que 6 anos é uma meta bem audaciosa, né? Se a gente contar o tempo que a gurizada leva aí numa Copa Juniores aí, Copa São Paulo, entrar, eu acho que se essa meta fosse ficar com o jogador 3 anos, como tem ficado alguns na média, né? Se a gente pegar o Arthur, ele ficou 1 ano no profissional, né? 1 ano e pouquinho, né? Em compensação, muitas pessoas não se lembram, né? Mas o Cebolinha, ele estava na Copa do Brasil, fez gol na final da Copa do Brasil de 2016, né? Então ele foi protagonista, de certa forma, em 16, 17, 18, 19, ele está no 4º ano e meio e já parece bastante tempo perto das outras estrelas. O próprio exemplo do Flamengo, né? O Vinícius Júnior, Renier, esse não ficou 1 ano. Né? Então, eu acho que o mercado brasileiro como um todo ele é formador e vendedor. E o grande desafio está em tentar chegar nessa sua meta aí muito ambiciosa de 6 anos. Mas eu acho que se a gente baixar essa meta aí para 4, ela continua sendo ambiciosa e ela se torna mais factível. Então, se nós conseguirmos montar uma trajetória de um jogador que, independente da posição, ele tem a dinâmica de carreira que o Cebolinha teve, nossa, é um jogador que tu está aproveitando aí, ó, 16, 17, 18, 19, tu entrou 20 aproveitando o mesmo jogador, né? Quase o 5º ano. Então, acho que o Grêmio criou um mecanismo. A gente tem uma safra boa vindo aí agora. Vamos torcer para que todos esses cenários aí, como foi colocado aí, da educação, da saúde, melhorem para que aí sim o futebol possa voltar com tudo isso resolvido. Abraço a todos, boa noite. Contem comigo. Eles vão fazer um especial sobre finanças aí, Júlio. Não sei se a tua audiência vai sobreviver, mas a gente pode fazer sobre finanças dos clubes. Né? Eu preciso de umas aulas contigo para as minhas finanças também, viu, Cristiano? Pode deixar. Valeu, um abração grande, Cristiano Costa. Meu caro Edu Fritz, prazer conversar contigo aí. Grande abraço. Quando vier ao Brasil, por favor, nos visite. Eu sou um jornalista, tenho que te provocar, até meu amigo, mas eu preciso dar um cutucão na finaleira do programa. Em 1 minuto, D'Alessandro deve renovar com o Inter no próximo ano? Eu acho que para 2011, agora 2012, o D'Alessandro não deve ficar. Depois de 2012, ele pode ir embora. Daí já cumpriu o seu, né? Aí 2013, 14 a gente fica sem o D'Alessandro, mas esse ano de 2011, 2012 ele tem que renovar, eu acho. Tá certo. Essa é a minha resposta. Valeu, mas assim, eu queria só dizer que os 6 anos é a respeito de a hora que o jogador entra para a formação, lá com 11, 12 anos até o final. Esses são os 6 anos. Quando você entrega ele para o profissional. E a segunda coisa é dizer, olha, para o pessoal do Internacional, principalmente um abraço para os amigos do Acorda Conselho, que estão aí na tua audiência, estiveram aí na tua audiência, que é o movimento que eu frequentava lá no Internacional. Hoje não mais, hoje eu sou só torcedor. Então, e dizer que tomara agora que, voltando
o futebol voltando, quando a gente estiver de volta, a gente continue aí com a casinha fechada, com a marcação alta e o Inter sem tomar gol como está aí, que tá muito bom, o time tá sem tomar gol. Eu gosto de time que não toma gol, casinha fechada, né? Embora o Kudê seja um cara de ataque, mas ele não toma gol, isso é uma maravilha. Valeu, Edu, grande abraço, viu? Obrigado. Muito obrigado a você de casa pela sua audiência. Esse foi o nosso Nos Acréscimos. Um abração também ao pessoal lá do Switch que está no estúdio trabalhando lá para colocar o programa no ar. Abração para o Felipe, para a Ana e também para o Léo. E a você de casa, uma excelente semana. Continue na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Grande abraço e humildade sempre.